Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, neste sábado da 33ª semana do tempo comum, nós ouvimos na primeira leitura aquilo que é o fim dramático do rei Antíoco, do qual durante toda a semana, nós ouvindo o livro do Macabeus, nós fomos ali contemplando o quanto esse rei foi conduzido pela maldade, foi conduzido pela sede do poder, pela sede de conquistar os impérios, de destruir aquilo que era a lei de Deus, a aliança que Deus fez para com o povo. Por isso que por onde ele passava, sobretudo a perseguição aos judeus, por onde ele passava fazendo tanto mal, destruindo tantas cidades, tantas pessoas, tantas realidades, e agora ele se depara com o fim da sua vida. Agora ele se depara com aquilo que realmente, algo que ninguém pode fugir, ninguém pode escapar, que é a sua morte. E deparando com a sua morte, como nós ouvimos no finalzinho da primeira leitura, aquela angústia, aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de quem foi passando toda a sua vida buscando saciar a sua sede mais profunda no poder, na maldade, nos bens terrenos, aquele que passou toda a sua vida conquistando os impérios, mas não conquistando a paz interior, conquistando pessoas, poderes, reinos, expandindo o seu reinado, sendo tratado como um rei temível a todos, mas não tinha aquela paz mais profunda, do qual podia conduzi-lo a uma morte serena. Para nós olharmos diante da semana toda que nós fomos contemplando o livro dos Macabeus, e hoje chegando nesse sábado, contemplando essa angústia, esse vazio deste homem que ainda finaliza dizendo: eu vou morrer em terra estrangeira, nem tendo a capacidade de morrer na sua própria terra, para reconhecermos também que o nosso coração ele foi feito para a eternidade. Nós estamos inseridos neste mundo, sim. Nós precisamos buscar, empenhar e construir aquilo que é próprio da nossa vida terrena, sim. Mas nunca esquecemos que nós somos feitos para a eternidade. Os valores que são capazes de saciar
a sede do nosso coração, as realidades mais profundas do nosso interior, não está neste mundo, pautada, enraizada naquilo que são os bens ou as recompensas deste mundo, mas aquilo que é celeste, aquilo que é eterno. Nós somos feitos para a eternidade, e aquilo que encaixa de forma muito concreta e profunda no nosso coração são as realidades eternas. Por isso que nós não podemos, como filhos de Deus, como filhos do Pai das misericórdias, nós não podemos ser aqueles homens que vão pautando a nossa vida somente pelos bens, somente pelos dons terrenos. Mas precisamos, assim como diz São Paulo, aspirar aos dons celestes, os dons espirituais. Eu digo isso para nós compreendermos aquilo que Jesus está trabalhando e dizendo no Evangelho de hoje, do qual estes saduceus, que eram um grupo de pessoas que não acreditavam, um grupo de pessoas religiosas, existia esse conflito em acreditar ou não na ressurreição, e os saduceus não acreditavam na ressurreição, e viam que Jesus passava todo o tempo falando de um reino celeste, de um reino de Deus, um reino que não é deste mundo, um reino que não é dessa terra, e esse reino que se dará definitivamente na glória de Deus, e eles perguntam a Jesus, questionam a Jesus e trazem, como nós ouvimos, a lei de Deus, a lei mosaica, a lei de Moisés, questionando essa realidade, trazendo esse exemplo pitoresco, poderíamos dizer assim, porque é uma mulher que casa com 7 irmãos, os 7 maridos e todos morrem. Então é uma viúva negra realmente essa mulher, Deus de misericórdia. Ainda bem que é somente um exemplo pitoresco que esses saduceus trazem aqui. O Padre Marcos gostou, está rindo aqui dessa viúva negra. Mas apresentam esse problema para Jesus, dizendo, olha, ela casou muito bem, feliz com o primeiro marido, e ele morreu, depois casou com o segundo, corajoso é o segundo a casar com ela, porque já morreu o primeiro, depois o terceiro, mais corajoso ainda, enfim, os 7 são muito corajosos, merecem o céu, porque casaram com a mulher sabendo que iriam morrer, casaram com a venenosa. Mas vejam, graças a Deus nós não temos nenhuma venenosa aqui. Mas vejam, irmãos e irmãs, o padre chegou de férias animadinho, né? Mas vejam, trazendo esse exemplo pitoresco, esse problema pitoresco, questionando, colocando Jesus a questão da ressurreição, porque para eles a ressurreição era algo inconcebível. Eles não acreditavam, porque eles tinham uma mentalidade materialista. Eles tinham uma mentalidade materialista, que tinham que realmente buscar a realização aqui, e o reino de Deus e a bênção de Deus se daria somente aqui, neste mundo. E Jesus diz, não é assim, porque no céu, na eternidade, não vão se casar, não se darão em casamento, viverão semelhante aos anjos. O que isso quer dizer? O que Jesus está dizendo para nós? Que no céu, nós estamos a caminho neste mundo, nós somos peregrinos neste mundo, nós estamos fazendo esse caminho de regresso à nossa casa, que é o céu, que é a eternidade. Ele não está negando o matrimônio é sacramento visível, é dom visível daquilo que será eterno no céu. Quando vivem-se em matrimônio, a união matrimonial, ela é o sacramento visível, é dom de Deus, mas reflete aquilo que nós seremos na eternidade. Porque nós sabemos que no contexto bíblico, em vários momentos, exemplifica o reino dos céus como um banquete nupcial. Cristo vai desposar a sua igreja, lá que será o grande matrimônio, Cristo e a sua igreja. Para nós percebemos que no céu não haverá casados no céu. Nós estaremos unidos totalmente a Deus. Estaremos unidos entre nós como filhos de Deus, como irmãos? Sim, mas esses relacionamentos interpessoais que nós temos aqui, como realidades aqui, se darão de forma gloriosa, de forma plena, de forma definitiva, porque nós estaremos unidos a Deus. Não haverá mais necessidades uns dos outros, dessa realidade de que nós vamos vivendo essa complementariedade que vive-se dentro do matrimônio. Porque nós estaremos de forma unida, definitiva com Deus, de forma plena com Ele. E é isso que Jesus está dizendo, que
precisamos caminhar com essa mentalidade não materialista, com essa mentalidade espiritual terrena, uma mentalidade terrena, mas pelo contrário, uma mentalidade de reconhecer que nós estamos caminhando em direção a este céu, para essa união plena, para essa união definitiva com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos compreender e reassumir cada vez mais, porque nós vivemos num mundo, num tempo materialista, numa cultura que busca somente a realização aqui, e quanto mais eu tenho, quanto mais eu posso, mais assemelha-se a felicidade com o prazer, associa o prazer, quanto mais eu tenho os prazeres e vivencio os prazeres, mais eu sou feliz. Nós precisamos compreender como cristãos, como filhos de Deus, que nós somos esse povo peregrino que reconhece que a felicidade plena e definitiva se dará na glória, quando nós estaremos face a face com Deus, quando nós estaremos plenamente unidos a Ele, plenamente unidos àquele que é a razão do nosso viver, a razão da nossa vida. Portanto, sejamos atentos para não cairmos nas armadilhas de achar que a nossa religião é somente dar a nós os prazeres materiais, os bens materiais. Deus quer dar a todos nós os nossos bens materiais, sim, e todas as realidades terrenas, mas sobretudo Jesus morreu na cruz para devolver a cada um de nós a dignidade do céu. A dignidade de podermos, como filhos de Deus que ouvimos aqui no Evangelho de hoje, como filhos de Deus, contemplar a Deus face a face. Porque lá nós teremos como anjo. O que significa isso como os anjos? Nós estaremos adorando, amando e servindo a Deus por toda a eternidade. E como só isso de saber que nós vamos amar a Deus, vamos adorá-lo por toda a eternidade, precisaria fazer que o nosso coração tivesse marcado pela fidelidade a Deus, porque o céu que nos espera é um céu do qual nós iremos, como os anjos, amar, servir e adorar a Deus por todos os séculos dos séculos. A recompensa é muito grande, por isso o caminho é exigente. A recompensa é muito grande, mas é para aqueles que amaram a Deus de forma grandiosa também, no dia a dia de suas vidas, deixando aquilo que é terreno e orientando o nosso coração para aquilo que é eterno, para aquilo que é definitivo, que é a glória de Deus, que Ele tem para mim e para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.